Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 2 anos, estão convidados a continuarem conosco. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui no canal 8.1, nesta segunda-feira, 24 de junho de 2024. A nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada especial é a reitora do IFAC, a professora Rosana Cavalcante. E como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima compõem a bancada de debatedores e entrevistadores. Você está convidado a continuar conosco. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos começando para valer mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. E como eu falei agora há pouco na abertura do programa, temos o prazer de receber hoje, especialmente, a professora doutora Rosana Cavalcante, reitora do IFAC. Seja bem-vinda, reitora. Muito boa noite. Prazer recebê-la mais uma vez aqui. Boa noite, prazer é todo meu, me sinto em casa. E para aqueles que ainda não sabem ou não lembram, a professora doutora Rosana Cavalcante, além de ser reitora, é filha de alguém muito importante também na nossa educação. Sobrinha, do professor Áureo Gélio, o reitor fundador um dos fundadores, da Universidade Federal do Acre, que foi recentemente, eu não diria homenageado, ele teve o trabalho reconhecido pela OAB Acre, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre. E parabéns também à OAB por essa iniciativa de antemão. Doutor Narciso Mendes, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, boa noite. O Osmir começou o programa passado, então o senhor começa hoje. Fique à vontade. Ótimo. Primeiro, agradecer a sua presença. Eu posso chamá-la de professora, de senhora ou de magnífica? Professora, só o que eu sou, né? Professora, eu cheguei no Acre, na nascente da nossa UFAC, e o reitor era exatamente o seu tio. E eu e Osmir Lima, a senhora não foi testemunha, nós fomos testemunha de uma época, isso há 50, 60 anos atrás, quando o nosso ensino primário tinha mais qualidade do que hoje. Verdade, Osmir? Verdade isso. Tinha mais qualidade. Verdade verdadeira. Verdade. Eu me lembro que na nossa época, quando nós fazíamos o primário para entrar no ginasial, tinha que fazer um vestibular. Sim. Exame de admissão ao ginásio. O exame de admissão ao ginásio. Hoje a lógica é do passo a passo. O aluno tem que ser aprovado de qualquer jeito, viu, Osmir? Eu pergunto, qual é a diferença da metodologia do IFAC com a metodologia das demais universidades? Comparando com aqui no Acre, o que é que o IFAC tem feito em favor da educação do Acre e o que a Universidade Federal, a UFAC, tem feito? Qual a diferença entre o FAC e IFAC? Perfeito. Essa sua pergunta, ela é muito importante, porque ela, inclusive, ela é o pano de fundo para toda a nossa história. Só para vocês terem uma ideia, quando o IFAC, né, se instalou no estado do Acre, há 14 anos atrás, o pessoal dizia, é o que mesmo? UFAC? Aí a gente dizia, não, IFAC. Aí é o que? Um genérico da UFAC? Resumindo. Genérico, né? Literalmente eles diziam isso. Se você pegasse um táxi, pedisse para levar no IFAC, O cara está confundindo. levava para o UFAC. E aí, no início, isso me incomodava muito. Depois eu descobri que era no Brasil inteiro. Porque a rede federal, né, em 2008, antigos Cefetes, transformaram-se em institutos federais. Só que, do jeito que a gente tem o IFAC aqui, né, e tem a UFAC, que tem 60 anos, né,
No Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, tem os institutos dos seus respectivos estados. Então, lá também, ao invés de falar IFRJ, né, que é instituto, né, é UFRJ. Então, o mesmo trauma Só muda que uma eu letrinha. percebi que eu tinha, eu vi que os outros reitores dos institutos federais também tinham. Então, vamos lá. Diferença básica. Bem, classicamente, a universidade ela trabalha com ensino superior. Somente. O menino faz o Enem, né, passa, e aí ele faz a graduação, mestrado e doutorado. Esse é o papel das universidades. Os institutos federais, em 2008, eles foram criados com o objetivo de interiorizar, ou seja, vir para o interior do Brasil, mas com a proposta da educação profissional, ensino técnico, que é o ensino médio integrado ao profissional. Então, eu faço meu ensino médio de 3 anos, né? Se eu escolho de manhã, estudo de manhã, e no meu contraturno, à tarde, 2 dias, 3 dias, e aí depende, eu faço a educação profissional. Ou seja, ao término de 3 anos, além de eu ter o ensino médio, eu saio com a formação profissional. Essa é a diferença básica. Por quê? Porque daí para frente, ou seja, do superior para cima, os institutos federais também têm a prerrogativa de oferta. Então, eu também tenho cursos superiores, e aí eu tenho licenciaturas e bacharelados. Licenciatura são em menos tempo. Esses cursos médicos, quais são eles, mais ou menos? Por exemplo, hoje o IFAC tem um portfólio de cursos técnicos, né, que chegam a 34. Neste formato do ensino médio integrado, né, à educação profissional, e 17 cursos superiores, entendeu? Então, 34 diferentes. Eu vou falar. Por exemplo, curso técnico em agroecologia, curso técnico em informática, curso técnico em zootecnia. Então, são cursos, né, que eu tenho um ensino médio e ele está ligado. Só que o que vem a mais de tudo isso é que eu posso fazer o ensino médio, né, atrelado à educação profissional, ou seja, ao final de 3 anos, eu ter o ensino médio e uma formação profissional. Mas eu também posso já ter feito o ensino médio em qualquer lugar desse estado e ter dito, eu quero ir para o IFAC para fazer um curso técnico de 1 ano e meio ou 2 anos. E aí, por exemplo, auxiliar de serviços jurídicos. É um curso que a pessoa já tem que ter o nível médio, e aí ela faz um curso técnico de 1 ano e meio, 2 anos. É um curso procuradíssimo, que é o pessoal que ajuda no Tribunal de Justiça, os advogados. E é uma escolha. Nem todo mundo, e é uma decisão, nem todo mundo quer ter um nível superior, uma faculdade, um curso clássico de engenharia ou direito. Às vezes eles querem um curso técnico. E sabe o que acontece também no IFAC? Às vezes a pessoa já tem o curso superior e volta para fazer um curso técnico. É importante. Que pode também. Então lá tem bacharelado, tecnólogo e licenciatura. E é isso que eu ia falar. Então a gente tem no curso superior, licenciatura e bacharelado. Bacharelado é 5 anos, licenciatura 4 anos. E tem o tecnólogo em logística. Que é curso superior também, Tudo né? superior. Inclusive, eu faço concurso... Muito mais voltado à área profissional, de fato. Qualquer área, porque ele é um curso superior. E aí, o que é que valida? O IFAC, hoje, é a única instituição do Estado em que o MEC deu nota 5 para todos os cursos. É nota máxima aí. Para os cursos superiores. Todas as instituições do Brasil são avaliadas só para curso superior. Então, significa que os 17 cursos que nós ofertamos são de excelência. Não é? E aí prova que, inclusive, esse nosso aluno que a gente está formando é o mesmo que entra nos nossos cursos superiores, mas é os que estão entrando na UFAC, de medicina, direito, biologia, educação física, tudo. E hoje, a boa notícia é que o IFAC, ele tem o primeiro lugar, inclusive no interior, dos meninos que fazem Enem. Então, IFAC Sena Madureira, IFAC Chapuri é o primeiro no ranking. Os meninos que estão fazendo Enem em Sena e em Chapuri são os primeiros colocados. A senhora falou aí nos meninos. Meninos e meninas, viu? Meninos? Não, meninos e meninas. Isso. A minha pergunta é, qual o universo, o volume
de alunos hoje que estão sendo atendidos pelo IFAC? Tá, vou falar. Só concluindo, então, depois da graduação, aí vem mestrado e doutorado, que a gente oferta também, tá? E especialização. Hoje nós temos mais de 7 mil alunos, mas formados no IFAC, mais de 10 mil já passaram. Só que a gente só tem 7 mil por falta de espaço, como diz. A procura é muito grande. Porque a procura é grande e, por incrível que pareça, as pessoas agora estão se dando conta que, quando ele entra no ensino médio, o menino e a menina de 14 anos, ele já tem o contato com o ensino, a pesquisa e a extensão. Ele entra no ambiente ali já. Já entra no ambiente. Então, eles são muito diferenciados. Eu estava vindo agora de um evento, porque assim, o IFAC também protagoniza o universo das startups no estado. Protagoniza o universo do ambiente inovador, que é ecossistema de inovação. Então, hoje, o nosso aluno, que entra com 14 anos, para ele, como falar de startups, esse universo de tecnologia, como se fala, mel na chupeta. Então, quando ele termina o ensino médio, ele já tem a sua empresa. E a gente estava agorinha entrevistando um aluno que ele tem a própria startup dele, ex-aluno de Sena Madureira também. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso com um resultado prático, né? Pensando na base. Na rede federal só tem um instituto que trabalha com infantil, que é o Pedro II, que é aquele colégio clássico do Rio de Janeiro. Todos os outros do ensino médio para cima, mas significa que na rede federal também a gente trabalha só essa escola, com educação infantil. Imagina um menino que desde pequenininho entende que é empreendedorismo, entende que ele não pode ficar esperando um concurso público, entende que tem que ser um empreendedor, que tem que ir atrás e lutar, né, pelo seu próprio negócio, e que entende que a missão dele é contribuir com o desenvolvimento regional. E o IFAC tem mudado essa realidade. Com certeza, é só conversar com os nossos alunos. Eles são muito diferenciados, nossos alunos, né? Realmente estão um passo à frente. Pois não. Professor, eu vou mudar um pouco do assunto do IFAC, mas tem a ver um pouco com ele. Eu recentemente, por recomendação do Ministério Público, e o Ministério Público apenas recomenda, a Universidade Federal do Acre retirou todos os nomes dos seus fundadores, uma suposta participação, ou porque foram nomeados durante o regime militar. Eu achei isso estranhíssimo. Primeiro porque a universidade tem autonomia. Ela não é obrigada, por recomendação A, B, que quiser, abre um processo na justiça. Segundo, eu achei um absurdo. E terceiro, eu achei um ultraje à história do Acre. Eu digo sempre, repito sempre, que não se muda a história virando-se os quadros na parede. Não se muda a história. Como é que vocês, professores, notadamente a senhora, como professora, e que teve um dos parentes, seu tio, como um dos fundadores aqui da UFAC, se sentiu, e também como acriano, como é que nós acrianos sentimos isso? É a parte triste e lamentável da nossa história. Eu posso dizer até que vergonhoso, principalmente e no caso do Aulio Gélio, o grande legado da educação superior no Acre se deve a esse homem. Lá, né, atrás, foi ele, junto, né, lógico, com a equipe que ele escolheu, que primeiro curso de Direito, todos os outros, o planejamento que existe até hoje de construção, de crescimento da universidade, se deve a um planejamento feito lá atrás, um planejamento estratégico, que inclusive ele conta no livro, A História da Educação Superior no Acre, que nem pôde ser lançado dentro da própria UFAC, ele teve que lançar lá em Brasília. Então, é óbvio que eu fico muito triste, a gente ficou muito triste como família,
É um desrespeito ao legado, Como à cidadã. história, à trajetória de um acriano que muito fez pela educação. Inclusive, muita gente, né, conversando comigo, muita gente se sentindo extremamente incomodado, né? Porque retirar o nome do bloco, que inclusive tem faz a memória histórica, né, de como aquilo tudo foi construído, além das histórias. Um dia desse eu estava conversando com o Angelim. O Angelim deve estar me escutando. E o Angelim começou a chorar, lembrando exatamente de uma história que, se vocês me permitirem, eu gostaria de contar Pois aqui, não. porque ela é muito emblemática. O meu tio, hoje, ele tem 96 anos. Ele fala para mim que todas as vezes que a gente vai fazer uma negociação, a gente deve levar alguma coisinha do Acre. Ele mora em Cruzeiro do Sul ainda? Ele mora em Brasília. Brasília. É. Então ele dizia, leva um bombonzinho de cupuaçu. Imagina, a pessoa, né, mostrar a nossa... A acrianidade. A crianidade. E aí, o Angelim estava dizendo para mim que eles estavam em Brasília para conseguir recurso para construir blocos de sala de aula. E aí, na época, o ministro disse, não tem dinheiro, não tem como construir. O Aulio Gélio sempre teve esse traquejo muito do emocional, mas saber o que deve fazer e como deve fazer para que o Estado, né, pudesse usufruir, né, desse momento de receber recurso e construir, melhorar a sua universidade. Ele simplesmente chamou, disse, ministro, 1 minuto, eu preciso de 1 minuto da sua atenção. Levou o projeto em mãos, aí abriu e falou assim, sabe esse bloco aqui? Você sabe o nome desse bloco? Aí ele falou o nome da mãe do ministro. O ministro disse que nem conversou muito. Pode mandar construir. E o Angelim me contando isso, começou a chorar. Chorei junto com ele. Por quê? Hoje ele tem 96 anos e ele não sabe disso. Não sabe, né? Não, a gente não contou para ele. Porque o que vale É melhor poupá-lo, né? é a nossa história, a história que a gente sabe que foi construída. O legado dele se faz, né? Enquanto hoje eu sou formada pela Universidade Federal do Acre, eu sou agrônoma de lá. Eu e tantos outros. Mas, e professora, tantos grandes nomes. Era importante ter deixado para registro futuro dos que virão após nós. Entende? Jamais poderiam ter feito isso. Essa reitora da UFAC foi fraca na sua autonomia. Não foi. Ela é acriana, né? É. A professora Guida Acho que sim. é acriana. Pois é, não agiu com acrianidade, entende? E achei extremamente lamentável o seu papel. A reitora fala mais sobre esse assunto no segundo bloco, tá bom? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E claro, você vai continuar conosco, porque você não vai perder de forma alguma a resposta da magnífica reitora. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você ligou seu televisor agora, nós estamos a conversar desde o início do programa com a magnífica reitora do IFAC, a professora doutora Rosana Cavalcante. Como sempre, temos aqui a presença do nosso chargista, do nosso caricaturista, Daniel Cabral, o sorriso aí do Dan. Daqui a pouquinho, ao final do programa, olha, ele já está dando o retoque final na caricatura da nossa convidada especial. Osmi, antes de passarmos aqui a palavra para a magnífica reitora falar sobre o seu apontamento na virada do bloco, a bem da verdade, e por questão de justiça, Osmi, você está coberto de razão, eu também concordo, mas é o seguinte, não era uma determinação judicial, como você falou, era uma recomendação do Ministério Público, e por ser uma recomendação do Ministério Público, e também, provavelmente, não concordando com isso, a reitoria, a bem da verdade, não tomou a iniciativa. Viu? Quem foi lá, tá, e arrancou na marra a placa e jogou na lata do lixo, foi um grupo de professores e estudantes que não concordam, segundo eles, Aulio Gélio, o tio da magnífica reitora, e outros fundadores da UFAC, ex-governadores, representam, segundo ele, o mal, eles eram nocivos da nossa democracia.
foram lá e arrancaram São tudo. pessoas que nem participaram Não foi, disso. não, ele não, sabem o que foi. certamente não conhece bem a história da própria UFAC. Não sabe nem o que é que foi em Então, 64, um bando de idiotas. a reitora, ela pode até ter pecado por omissão, né? Mas ela não tomou a decisão de arrancar. Não partiu, portanto, da reitoria. Se ela não tivesse colocado em pauta, não teria acontecido. Tem isso também. E aí, doutora? Fica à vontade. O que eu posso falar é lamentar. Lamentar porque o Aulio Gelli, ele era, antes de tudo, um educador, um intelectual e um acriano com muitos feitos na área da educação, né? Formado em matemática, em direito, um grande entusiasta da educação que sempre na nossa família, né, e todos os que o conhecem vai ser relembrado sempre como uma figura notória, né, da área da educação no Estado. Então, inclusive a Academia Criana de Letras, eu faço parte da Academia Criana de Letras, ficou extremamente indignado, porque muitos são exatamente daquela época e acompanharam todo o trabalho e sabem que uma coisa que ele não tem nada a ver com a ditadura. Não. Ele foi igual um democrata, o Aulio Gelli é um democrata. Um democrata. É igual você ser nomeado numa época negra da história, não quer dizer que você fez parte daquilo, ou que você concorde com aquilo. Inclusive, os ideais dele, meu Deus, são sempre exatamente de educação, de democracia. E a família, né, e nós todos que crescemos escutando ele como um grande intelectual, como um grande defensor da educação pública. Educar né? é também libertar. Exatamente. Ficamos muito tristes com isso. Mas uma coisa que eu posso dizer, assim, que ficou bem claro para mim, inclusive no dia que eu tive na OAB para receber a homenagem, não há nada que não possa ser corrigido. Sim, com certeza. Então, Osmi, doutora Osmi, eu penso que ainda há tempo para isso ser corrigido. E ele está vivo. Apesar dele não saber disso, né? Também depois que a pessoa morre, não adianta as homenagens. As homenagens têm que ser em vida, não é? E a gente, apesar de ficar muito triste, é a primeira vez que eu falo sobre isso no dia da OAB, né, que eu fui fazer um agradecimento, toquei um pouco nesse assunto, e hoje aqui em público, porque eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E antes de tudo, todos nós devemos nos colocar no lugar do outro. Então, esquecer a história, jogar um pá de cal em cima e os que defendiam, então, por que não se manifestaram? Né? Porque um monte de gente não concorda com isso. E ficou por isso mesmo. Mas tem como ser corrigido, não é? Perfeito. E eu acho que ainda há tempo. Professora, a senhora já deve ter ouvido muito essa frase, até em homenagem ao seu autor, Santo Agostinho. Dizia ele: prefiro as críticas que me corrigem às bajulações que me corrompem. E eu aqui, não é por falta de crítica e nem por vitupério, mas eu vou fazer um elogio à senhora. A senhora é uma jovem bonita, aparentemente jovem. Aparentemente não é jovem. Não, aparentemente. Não, deixa eu concluir. Acho que está só no aparentemente. Aparentemente jovem, mas para além de balzaquiana. Gostou agora? Acho que acabou comigo agora. A senhora está há 10 anos como reitora da UFAC. IFAC. Se a senhora tivesse começado a ser reitora com 18 anos, a senhora teria 28 anos de idade hoje. A senhora tem mais de 28 anos de idade, porque senão não teria sido 10 anos. A senhora foi reitora pro tempore 2 anos, Isso. eleita para um mandato de 4 anos, Isso. reeleita para um mandato de 4 anos. A minha pergunta é: a senhora se manterá ainda na reitoria ou a senhora está preparada para democraticamente fazer a sua sucessora ou seu sucessor?
Tá, eu vou entrar no mérito histórico. Eu comecei tudo muito cedo. Eu me casei com 22 anos. Aos 28 eu já tinha doutorado. Aos 29 eu estava no terceiro filho. Aos 38 tá vendo? eu fui reitora. É só fazer as contas. Agora, de uma coisa certa, nenhum reitor Narciso, ou reitora vai passar tanto 38 tempo lá, anos, né? 38 anos, Hã? 38 anos, para nós dois é uma criança. Mas lá atrás, né? Já passou um tempo. A verdade é que a professora tem a cara do IFAC e o IFAC é a cara dela. Sim. Então, eu me construí, sim, no IFAC. Apesar de eu, como eu já falei, né, com 28, eu já tinha doutorado e estava fora do estado, eu já tinha trabalhado aqui como professora em tudo que é escola que vocês imaginarem. E também trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente um curto período, que aí eu fui já para o mestrado e para o doutorado, emendei. Quando eu voltei, eu já tinha o marido, os dois filhos, o terceiro filho eu tive aqui, né, que é o André, a Maria Clara e a Sofia, que estão todos encaminhados, graças a Deus, né, todos com curso superior. A mais nova agora passou em medicina, a do meio faz astronomia na UFRJ, e o André, que é o mais velho, ele faz mestrado na UFRJ também. Então, assim, todo mundo também começou cedo. E aí, com 38, eu fui reitora, né? E aí, 2 anos pro tempo, eleita e reeleita. Qual é a tendência natural de um legado tão grande? Eu inaugurei todos os campi. Eu sei de cor e salteado cada prego que existe, a cor de cada mureta, tudo que foi construído, que para mim é uma grande honra, né? E o ideal, numa história tão longa, é que tenha uma sucessão. Então, a gente, inclusive, está num processo eleitoral agora, exatamente agora. A gente passa por um processo eleitoral e o meu mandato termina 1º de outubro. Então, no que eu termino, eu vou responder para vocês, eu ainda não sei o que fazer. Porque eu trabalhei 10 anos, 24 horas. Geralmente, quando eu falo isso, eu choro. Porque Deus foi tão maravilhoso comigo. Eu sou casada há 28 anos. O meu marido, que eu me casei lá, é o mesmo até hoje. Os meus 3 filhos só me dão orgulho. Estão, assim, como diz, no auge das suas vidas, muito bem. E conciliar uma vida pessoal com uma vida profissional tão bem-sucedida não é tão comum, porque eu tenho muitos colegas reitores, né? Vi eles entrarem e saírem e eu fiquei. É preciso contar com compreensão da família também, né? Com certeza. E eu tive, né, apoio do meu marido, que é um pesquisador da Embrapa, assim como eu, né? Somos pesquisadores, então somos muito dedicados ao que fazemos. Mas sair de tudo isso, né, com uma instituição no auge, como é o IFAC, eu, jovem ainda, nem tanto na idade. Certamente é a mais jovem reitora, né, do IFAC, aliás, da rede? Da rede federal, sou assim, a mais jovem reitora. E aí é óbvio que a gente fica no sentimento de que ter uma sucessão é muito importante. E a gente está nessa empreitada, né, lógico, torço pela sucessão, né, mas é óbvio, a gente quer que o IFAC dê certo. Então, eu tenho, sim, um sucessor, e as eleições vão ser agora. Ela é rápida, ela vai ser, inclusive, muito tecnológica, por virtual, né? Você tem lá o formato, se chama Helios, é um sistema que toda a rede federal adota. Então, ou seja, no mesmo dia já vão saber os resultados. Eu torço para que, se for o meu sucessor, se não for, que a instituição continue crescendo. Professora, né? Eu queria falar agora sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para o telespectador entender melhor. E ele é calculado, salvo engano, a partir do cruzamento da taxa de aprovação com o desempenho do aluno. Não é isso, mais ou menos isso? Bem, eles consideram, presta atenção, que nota igual ou superior a 6 é tido como bom. No Brasil, nós temos só o Paraná
com 6,1%, Santa Catarina com 6,2% e São Paulo com 6,1%. Mas o que me surpreendeu é que o Acre tem 5,4%. Boa nota, né? Boa nota, vai chegando ao bom. Qual é a sua opinião? Olha, primeiro, que não se faz educação com cuspes giz, como se diz. Então, tem que ter investimento, né? Então, apesar da gente ter passado por muitos problemas, né, de ordem de orçamento dentro das instituições, porque a gente precisa, sim, investir no professor, na carreira do professor, a gente precisa investir, sim, em tecnologia, parte de computador dentro das instituições, a gente precisa investir na própria formação do aluno como um todo. Lembrando que a gente tem alunos em vários níveis de vulnerabilidade. Por exemplo, no IFAC, você me perguntou, eu tinha esquecido qual é o lema do IFAC. Ninguém pode esquecer ninguém lá para trás, tem que trazer todo mundo. E do aluno com maior dificuldade que entre no ensino médio, a gente precisa trazê-lo no mesmo nível, né, e patamar dos outros alunos que estão um ponto acima. Penso que hoje, no Acre, né, no Brasil como um todo, a gente melhorou na capacitação de professores, melhorou, sim, na parte da formação e carreira do próprio professor, mas eu penso que ainda é pouco. Eu acho que é proporcional essa nota, sabe? Quanto mais se investe em recursos para a educação, mais tem retorno. E hoje, como reitora, trabalhando todo esse tempo na educação, vou falar assim com toda a tranquilidade do mundo. Na época da pandemia, se a gente não tivesse recurso investido, aí veio do governo federal, para investir na formação de professor, para trabalhar naquele formato virtual, online, me diga, como que iria acontecer? Precisa de recurso, não precisa? Investimento, né? Tecnologia, ela está a nosso favor, né? Está a nosso favor. Eu preciso investir em tecnologia, né? Preciso investir em estrutura física da própria escola. Preciso investir em alimentação escolar. Então, para mim, esse resultado ele tem a ver com os investimentos que os estados, né, que o governo como um todo tem dado, apesar de ainda ser pouco. Então, não é só aquela fala, não, com o tempo a gente vai melhorando, isso não existe. Com o tempo a gente pode ir afundando, né? Então, para mim, resultados hoje de melhorias no desempenho escolar tem a ver com investimentos na educação. Osmir, ainda não, de forma extraoficial, os últimos dados, levamos um pouco mais. Quanto? Um pouquinho a mais, que isso aí. Do que 5,4? Sim, subimos então um pouquinho. estamos chegando ao bom. Deve ser publicado no E eu final do esqueci ano. também de citar São Paulo, tem 6,1 também. Ainda bem, né? E assim a gente vai a mais um intervalo comercial e volta em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net e também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, ok? Mais uma vez, muito obrigado, então, pela sua preferência, pela sua audiência. Osmir, você ia falar quando eu chamei o intervalo ou era do doutor Narciso? Não, Narciso. Narciso Mendes, vamos lá. Professora, Oportunidade ao velhinho. ainda hoje é reconhecidamente como tendo sido, na antiguidade, antes da era cristã, os três maiores filósofos da nossa história: Sócrates, Platão e Aristóteles. E eles pregavam
o seu conhecimento como sendo amor à sabedoria. A filosofia, amor à sabedoria. Eu pergunto, por que é que o mundo hoje não faz uso da sabedoria em favor da humanização, da igualdade, e o mundo está vivendo. Essa semana eu fiquei estarrecido. A pergunta não tem muito a ver com o FAC, tem muito a ver com a cidadã, com o IFAC. Eu vi o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, passando 2 dias visitando o maior mau caráter do mundo hoje, que é o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Qual a lição política que nós temos de um episódio como esse? Sabe aquela frase clássica, faça o que eu faço, mas não, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Então, os sinais e a leitura é bem clara, né? É terrível. Esse ditador que, enfim, tem horrorizado o mundo, na hora em que você faz uma visita, mesmo que eu aprendi ao longo do tempo que a gente precisa receber e conversar com todo mundo, mas nesse caso, a gente também está dando um sinal, está dando, né, falando um pouco de si mesmo. Então, eu penso que, bem, sou professora, então meu universo passa pela formação. A humanização, a cidadania, tudo isso passa pela escola, passa pela família, com certeza. A liberdade. Né? Sim. O entendimento que a diferença existe, que é importante, eu acho assim, a gente tem evoluído em muitos aspectos. Hoje, quando a gente tem uma escola de formação cidadã, em que se fala de temas polêmicos e abertos, escutando o outro, vendo a opinião, tentando dizer, olha, tua opinião é importante, mas existe esse outro lado, eu acho que aí a gente forma cidadãos, né, com um alto grau de reflexão. A gente faz... É uma característica do Instituto Federal do Acre falar dessa formação cidadã. Então, é óbvio, quando um menino, né, com uma formação cidadã, que tem uma base de entendimento, vê uma matéria como essa, ele já fez a leitura. E não uma leitura boa com relação a este ato. Eu complemento um tanto quanto o que o Narciso falou. O IFAC é uma instituição pública, isto é, bancado com o dinheiro do contribuinte. Exato. Mas de origem federal? É do contribuinte, de qualquer maneira. De origem federal, isso. Eu gostaria de saber qual assistência estudantil, social, que a IFAC dá a esses alunos, notadamente num país em que 46% de sua população vive em insegurança alimentar. Olha, essa fala, ela é importantíssima. Tem muito a ver até com o que a gente já estava falando de investimentos na educação. Educação e saúde são básicos, né? Olha, o Instituto Federal do Acre, ele tem políticas muito diferenciadas. Ele tem as políticas clássicas, que são aquelas bolsas de permanência e êxito, aquelas bolsas que os alunos carentes recebem. Isso tem na universidade, isso tem nos institutos, que se chama auxílio permanência. É uma bolsa de R$400 e ela varia conforme tem o mestrado, tem o doutorado, também são bolsas para manter aquele aluno que não tem, às vezes, a condição de comprar o passe do ônibus, né? Ou mesmo condição de se alimentar, né? Caso tenha um período integral. Então, esse auxílio, ele sempre existiu no governo federal para as instituições todas. O que o IFAC tem a mais? Por exemplo, em fevereiro a gente teve uma grande enchente aqui no estado. Então, a gente tem aluno em Chapuri, em Tarauacá, aqui em Rio Branco, Cruzeiro do Sul.
né, enfim, distribuídos. A enchente que teve em Chapuri, primeiro, o nosso próprio campus serviu de abrigo. Lá, assim como em Tarauacá, que também teve, e aqui em Rio Branco, a gente deu uma bolsa de R$600 para cada aluno. Qualquer um. Muito simples. Ele não precisava provar nada. Sabe aquela coisa burocrática? Não tinha. Apenas dizer que estava alagado e dizer o bairro aonde que acontecia. A própria assistência estudantil já ia lá e ele recebia uma bolsa no valor de R$600, que é pouco, né? Porque às vezes eles perdem tudo, mas que era uma ajuda fundamental. Sim. O próprio governo do estado pagava uma bolsa de 400, a universidade, um edital para pouquíssimo, 30 bolsas, eu acho, nós pagamos 200 bolsas, no valor de R$600. E aí vocês falam para mim, mas professora, vocês vivem falando da falta de orçamento. Se chama auxílio emergencial. Agora eu tive com o presidente Lula e ele falou bem assim, olha, é muito feio quando a universidade vai para a televisão dizendo que não tem dinheiro para pagar a luz. É para vir aqui. Eu me antecipei lá atrás, em fevereiro. Falei, ó, não tem um orçamento. É a obrigação de vocês nos ajudarem. E foi exatamente o que aconteceu. Esse é um auxílio que o governo federal dá, por isso fala, auxílio emergencial. Só que todos os anos a gente faz isso. Só que fora isso, a gente tem inúmeros outros incentivos. Por exemplo, auxílio monitoria, que é aquele para o aluno que se destaca na turma. Então, né, ele é o monitor, ele recebe uma bolsa diferenciada. Fora o auxílio pesquisa, também para aqueles meninos que desenvolvem pesquisa. Por exemplo, qualquer aluno nosso que vá para Olimpíadas do Conhecimento ou eventos fora do IFAC, a gente também ajuda com as passagens e, né, e com as diárias. Outra coisa, jogos, né? Tinha uma época que a gente tinha o auxílio jogos. Era aqueles alunos que tinham um desempenho maior que os outros nos esportes. O orçamento foi ficando curto, a gente infelizmente não pôde mais dar essa bolsa, né, para o esporte, mas a gente continuou financiando todos os jogos que eles participassem fora do estado ou aqui dentro mesmo, né, para poder incentivar. Fora isso, a gente investe muito na questão de internacionalização. A gente entende que a internacionalização não é um luxo. Do mesmo jeito em que a gente leva um aluno para os Estados Unidos, para o Japão, a gente vai para o mundo inteiro, né? Canadá agora, enfim, a gente vai para aprender, vai para abrir os horizontes. Mais que isso, a gente também leva um pouquinho da gente, do Brasil e da nossa acrianidade. E isso está fazendo tanta diferença, mas tanta, que a gente fez uma cooperação técnica com a Embaixada dos Estados Unidos e todos os meus alunos, todos que já foram, todos, eles vão com tudo pago pelo Estado americano. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, e aí vocês poderem falar, pô, então eles dominam a língua? Não. Eu fiquei impressionada. Eu fui a uma reunião na embaixada e tinha um deles que falou assim, não, mas tem que tirar o inglês. Eu ficava impressionando, um homem era gringo e ele mesmo dizendo que tinha que tirar o inglês como critério para eles poderem entrar. Porque os nossos alunos, eles são tão batalhadores, são tão diferentes, que é incrível. Eles vão, às vezes, sem falar nada. Tem uns que passam um ano, tem uns que passam alguns meses, mas eles voltam falando inglês. Então, eles perceberam que isso não era um problema. Por quê? Inclusive, esses programas que vêm da rede federal, eles só selecionavam o pessoal do Centro-Oeste, do Sudeste, ninguém do Norte. Ninguém do Norte e Nordeste, e menos ainda do Norte. E aí eu tive uma reunião, por isso que fala como é importante o tete-a-tete, o olho no olho, o que o Aulio Gélio sempre fazia. É ali no olho que você vê a verdade, você vê quão aquela pessoa está lutando por aquilo. E aí, nessa reunião que eu fiz com o meu diretor de Relações Internacionais e o pessoal de uma instituição de ensino que se chama NOVA, North Virginia Community Colleges. Nos Estados Unidos são os colleges, aqui são os institutos federais. Eles entenderam que a gente não tinha nem patamar de competição, porque a gente não tinha o inglês. Mas a partir do momento em que eles colocaram 5 bolsas direcionadas todas para a gente, 5 alunos nossos foram, isso há uns 4 ou 5 anos atrás, de lá para cá, todos os anos isso tem aumentado. Eles viram que não é um problema o nosso aluno ir sem
falar o inglês, porque lá eles dão conta, eles aprendem, e aí eles entenderam que eles tinham que investir, colocar dinheiro na gente. E assim tem sido feito, então eu não gasto, graças a Deus, nem um centavo para os Estados Unidos. Para os outros países a gente acaba financiando. Essa deve ser, até por questão de tempo, a minha última pergunta, senhora. Tá. Os professores e funcionários do IFAC estão em greve? Estão? Já posso responder? Não, ainda não. Ah, tá. Aí eu pergunto, a senhora não vê? Porque a greve tem que ser, no regime capitalista, sobremaneira, um direito do trabalhador. Porque a greve evita a opressão do empregador sobre o empregado. Mas essa greve dos professores, que eu imaginaria que era só das universidades federais, a senhora acaba de dizer que também atingiu o IFAC. Sim. Não está muito extensa? Não já está prejudicando a própria sociedade? Olha, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Primeiro que greve é direito, né? Não Acabei tem de nada dizer. de errado. Só que esta em particular, na minha opinião, vocês podem até discordar de mim, é uma greve muito justa. Nós estamos há 10 anos sem nenhum tipo de reajuste. Tem servidor nosso, porque tem os docentes e os técnicos administrativos. Os técnicos administrativos, o salário é tão defasado que chega a ter salário de 2, 3 mil reais. Olha só. E eles trabalham muito, eles estão no dia a dia, imagina de um ambiente escolar. Então, qual é a pauta nacional das universidades e dos institutos? E aí entra todo mundo federal. Recomposição de orçamento, mas o que mais pega é a questão da carreira TAI, carreira do técnico administrativo, e a carreira docente. O que aconteceu? Faz 2 meses que essa greve, né, se estende. É óbvio que o coração aperta todo dia, pai de aluno e os próprios alunos entram em contato comigo e eu vou mantendo as informações, mas tentando dizer para eles que, primeiro, as aulas retornando, tudo vai ser recompensado no sentido de ninguém vai sair perdendo. As aulas vão ser todas repostas. Apesar de eu entender que quem está no 3º ano está desesperado, né? Já estamos no meio do ano. Mas o que acontece? Era uma greve que, se ela não acontecesse, e a gente não está falando desse governo, é uma sequência, né? Não houve reajuste. E esses técnicos, quantas vezes, às vezes, a gente tem que fazer até cotinha para ajudá-los. É um desrespeito. Deixa eu fazer um ligeiro parêntese. Tá. A senhora acabou de falar que os técnicos ou professores aqui ganham 2.500 a 3.000? Os docentes têm uma carreira estruturada, né? Quem tem graduação, mestrado, doutorado. Sim. Os técnicos administrativos, além do salário base deles ser extremamente pequeno, que é o 3 mil reais, 2 mil reais, a carreira deles também com relação a quem está no final de carreira, quem tem mestrado, doutorado, é muito defasada. Então, essa greve, mas a carreira de docente também, há 10 anos, 7 anos, na verdade, sem nenhum tipo de reajuste. Então, esse momento, sabe quando a bomba explode? E teve que explodir no plantão do presidente Lula agora. E aí, o que aconteceu? Uma mobilização nacional, universidade e instituto. Só que o meu posicionamento eu acho as pautas legítimas. Reestruturação da carreira, orçamento, né, são fundamentais para que a gente possa, hoje, ter uma educação de qualidade. A gente precisa estar pautado em, sim, reestruturação e orçamento, além de outras pautas. O que aconteceu, até para responder, finalizar a pergunta? Mesas de negociações. Então, o governo apresentava a proposta e aí o pessoal debatia. O que aconteceu? A última, né, que foi exatamente na semana passada, teve uma mesa de negociação na terça-feira com os TAIs e na sexta-feira com os docentes. Foi a última proposta do governo. Atendeu algumas coisas, outras não. Mas todo mundo entende, acho que o movimento como um todo entende esse prejuízo para os alunos. Mas quem acaba a greve é servidor. Então, não é um gestor como eu, nem o presidente da República que vai acabar a greve. Aí, o que está acontecendo? Todas as instituições estão fazendo assembleias
vou falar, no próprio Instituto, muitos já estão saindo da greve, né? E só que isso tem que rodar todos os campi, existe uma votação nacional de todos os tais. Vocês concordam com a proposta que o governo deu? Aí tem a votação. Vocês concordam com a proposta para docente? E aí, né, todo mundo retorna. Meu pensamento, essa semana está fazendo essas assembleias, semana que vem a gente já tem uma postura definitiva, né? Ótimo. De final ou não. Agora, viu, Narciso? Ela falando desse salário, Narciso, aí eu me lembro. Hoje o nosso tempo acabou, infelizmente. Não, tudo bem, só para concluir rápido. Que país desigual o nosso, né? Que país é esse? desigual. Que Que país- país- Eu, um dia desse, eu tomei conhecimento, não sei se é verdade, e não estou passando aqui como verdade. E desembargadores em Rondônia receberam R$1 milhão. R$1 milhão por mês. Não consigo acreditar que isso seja verdadeiro, Narciso. Eu não consigo acreditar. Osmir, um deputado federal tem agora à sua disposição anualmente R$50 milhões em emenda parlamentar, Osmir. No nosso tempo de deputado federal não existia isso. Não existia isso. O- E nem existia aquele auxílio verbo indenizatório. Isso. E fundo Osmir, o partidário, Narciso fundo começou, eleitoral. você termina. Suas Tá, considerações não, finais. nós precisamos, reitor, primeiro, nosso muito obrigado por você estar aqui. Além de inteligente, é muito simpática. Eu vou usar simpático para não usar a expressão bonita lá do Narciso. Elegante também, pronto. Mas nós precisamos hoje, acima de tudo, neste país, começar a combater as desigualdades sociais E os privilégios. e as desigualdades regionais. E se inicia acabando com os privilégios dos poderes judiciário, legislativo e executivo. E somos grandes gastadores dessa nação em detrimento de uma população de 46% que passa fome. Agradeço sua presença aqui, um grande abraço e, quando tiver oportunidade, nós queremos fazer uma visita aí, Fábio. Hoje, Narciso Perfeito. Mendes. Bom, eu provoquei a nossa reitora para que ela revelasse a idade dela. Ela não revelou. Eu só Revelou, fazia as contas, revelou. eu revelei. Não, Faça ela- as contas. 38 mais o tempo. Mas acontece o seguinte, Osmir. Eu até disse que é uma garota. Mas ainda você continua Agora, jovem. agora me responde só uma coisa. É verdade que sempre as mulheres mentem quando dizem a sua verdade. A idade? Na verdade, é uma grande bobagem, né? Eu vou dizer minha idade, 50 anos. Daí, ó, pronto. 50? Reitora, foi um prazer recebê-la aqui. Eu tinha dado 38, você vê? 38? Não, 38 eu tinha quando eu assumi, né? Legal. A sua participação mais uma vez engrandeceu e deixou o nosso programa ainda mais nobre. Muito obrigado. Eu Parabéns que- pelo trabalho. Bem, eu é que agradeço, lembrando que amanhã o IFAC faz, na Olha a verdade, coincidência, hein? sexta-feira, né, 14 anos, e que a gente tem muito orgulho da história que a gente construiu. A gente é uma jovem instituição. Como o Muniz falou, eu faço parte da história, né? Eu sou o IFAC é um pouco, né, o que eu sou, e a gente agradece, né, o espaço que sempre teve aqui na TV Rio Branco. Eu fico bem feliz porque eu me sinto à vontade, apesar de serem temas que nem sempre são tão confortáveis para se falar, mas vocês me deixam muito à vontade. O Muniz, eu falei para ele que é muito fácil fazer entrevista com ele, porque ele está sempre dando a bola para a gente cortar. Levantando a obrigado. bola. Levantando a bola. E nós não fazemos isso, não? Fazem, Também. com certeza. E poder falar do IFAC, né? Uma instituição que tanto contribui para o desenvolvimento do Estado, para mim sempre será um prazer. Mesmo quando eu já não estiver mais como reitora, eu sempre vou ter coisas boas para falar do Instituto Federal do Ar. certeza. Muito bem. E leve também coisas boas como essa lembrança para a senhora aí na arte de Daniel Cabral, o Dan. Que lindo! Sua caricatura. Nossa! Gostou, professor? Obrigado muito. Eu também tenho um presente para deixar para vocês, Olha né? aí. Então eu vou dar aqui já para o Daniel, né? Aqui para o Osmir, o Narciso. Obrigado, hein? Obrigado. Olha, e ela sempre que vem aqui traz presente para todo E essa mundo. daqui é do Márcio, não é? E aí do sim, Márcio. ó, isso aqui é muito importante para o IFAC.
a gente ganhou nota 5 máxima, então a gente fez um bottom, né, comemorativo, para que nunca ninguém esqueça que a gente Claro, que hoje bom. representa o Estado Aí, na Osmir. excelência de educação. Muito obrigado. Você, olha aqui para você também. E também, para não dizer que não falamos das flores, Tá. uma revista, né, falando das ações sistêmicas do nosso Instituto Federal do Acre, está aqui para o Daniel. E agora, né, é isso aqui. Eu vou mostrar o meu presente, né? Agradecendo, né? Será que pareceu comigo? Eu gostei bastante. Que lindo. Obrigada pela oportunidade, né? E parabéns, vida longa, para o nosso programa que debate atualidades e também assuntos importantes da educação no nosso estado. Já vou encerrar o programa com um bottom aqui no Blazer. Também. Que o IFAC continue a ser, reitora, referência na educação, seja na educação profissional, na tecnológica, na científica, e certamente contribui, tem contribuído, certamente vai continuar a contribuir. São 14 anos, que venham mais 14 anos, ajudando de certa forma o nosso Estado a se desenvolver, tanto do ponto de vista educacional, político, social, econômico e cultural. Muitíssimo obrigado. E parabéns, IFAC, 14 anos de sucesso aqui no Acre. Parabéns, professor Valdo Pereira Ribeiro, professor, foi meu colega aqui no Jornal Rio Branco, anos depois foi meu professor também de excelência lá no IFAC, Uninorte. Muito obrigado a todos. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.